Na aula de hoje, o módulo 5 de sua apostila 2, nós iremos resolver os exercícios de hibridização. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar com os orbitais S, os orbitais P, mostramos a geometria deles, o orbital esférico, o orbital na forma de halteres, mostramos o conjunto de subníveis que a gente trabalha com SP para formar novos híbridos, e hoje nós vamos fazer exercícios. Esses exercícios estão na sua apostila, na página número 52, e antes de fazê-los, eu vou dar uma passeada aqui para a gente relembrar algumas coisas. Para ver essa hibridização, é necessário que a gente esteja diante de ligações covalentes. A ligação covalente é aquela que apresenta para nós compartilhamento. E eu coloquei aqui um tipo de ligação covalente muito especial, acho que é a ligação covalente coordenada. Coloquei aqui a fórmula molecular do trióxido de enxofre, SO3. Tanto o enxofre como o oxigênio são da família 6. Olha o que é que vai acontecer. Vou colocar um enxofre e 3 oxigênios, e eu sei que o enxofre tem 6 elétrons, está aí. Aí eu venho com o oxigênio com seus 6 e já deixo esse aqui estável, ó. 6x, 7, 8. Esse nosso enxofre já tem 4 aqui, 5, 6, 7, 8. Isso aqui forma duas ligações covalentes comuns. Quem seriam as coordenadas? Coordenada dativa são as ligações que compartilhamento, onde apenas um dos elementos ajuda. Então, aqui o enxofre vai ajudar esse oxigênio aqui na parte inferior e vai ajudar também esse da sua direita. Observe que eles irão compartilhar sem ajudar nada. Ambos estão com 8 agora, tanto o oxigênio da direita como o de baixo. Olha o que é que aconteceu. Oxigênio, duas ligações covalentes comuns, enxofre, uma ligação dativa, outra ligação dativa. Essa estrutura seria a nossa estrutura. Então, aqui, quem seria a fórmula de Lewis? Lewis é isso aqui. Quem seria a fórmula estrutural? Essa daqui. Oxigênio, dupla, dativa, dativa. Pode chamar dativa, como pode chamar coordenada. Também quero relembrar com você, antes de fazer os exercícios, a respeito da hibridização. Quando a gente faz a hibridização, a gente vai fundir, vai haver a fusão de quê? De um orbital S com o orbital P. E aqui nós vamos apresentar para vocês os tipos que você pode trabalhar. Tivemos a oportunidade e eu sugiro a você, assista novamente às aulas que nós deixamos gravadas à sua disposição, efeito de avaliação na próxima semana. Olha aqui, ó. E aqui é uma hibridização SP3. Aqui vai acontecer quando as nossas ligações forem ligações simples. O que vai ser uma hibridização SP2? Irá ocorrer quando eu tiver uma dupla. O que vai ser uma ligação do tipo SP? Quando eu tiver uma tripla. Geometricamente falando, o orbital S é uma esfera e o orbital P na forma de halteres. S esférico e halteres. Outra coisa que eu queria lembrar com você são os tipos de ligações. Nós temos dois tipos de ligações, sigma, olha aqui o símbolo, e pi. Quando é que elas acontecem? Ligação sigma é para todas as ligações simples. Quando você tiver uma dupla, uma é sigma, outra é pi. Quando você tiver uma tripla, você tem duas pis mais uma sigma. Exemplos antes. Gás butano. Vou colocar aqui o gás butano para que a gente possa apresentar para você as estruturas. Observe, todas as ligações aqui são sigmas. Por quê? Todas são ligações simples. Propino. Propino você tem carbono com tripla ligação. Tem um carbono com tripla ligação. Como é que ficaria aqui? Essa primeira aqui seria sigma. Essa tripla, e em cima e embaixo, e aqui no meio, sigma. E as outras também são sigmas, porque são ligações simples. Propeno. Pinha tripla, en dupla. Ian é simples. Como é que ficaria isso aqui numa dupla ligação? Uma dupla ligação ficaria assim, ó. Tá? O carbono é tetravalente. Então, essas aqui simples é tudo sigma. Tá? Quando tiver uma dupla, uma é sigma, outra é pi. E aonde tiver simples é sigma. Não esqueça disso. Ligação simples, sigma. Dupla. Sigma e uma pi, assim, ó. Sigma, dupla. Uma sigma e uma pi. Tripla. Pi, sigma, pi. Bom, com relação à geometria, Vanks, a forma geométrica que as moléculas podem assumir, existem várias. Aqui eu coloquei as mais importantes. Linear,
Quando é que é linear? 2 elementos ou 3, desde que não haja sobra no ligante, elemento central. Trigonal plana, são um central com 3 ligantes, não tem sobra de elétrons. Angular, tem 3 com sobra de elétrons. Tetraédrica, 4 ligantes. E pirâmide trigonal, 3 com sobra. Dá para você fazer isso aqui para eu ver? Claro. Oxigênio com oxigênio, tem 2 aqui, linear. Carbono com 2 oxigênio, tem 3 aqui sem sobra de elétrons no elemento central. Isso aqui é linear também. Trigonal plana, um elemento no centro com 3 ligantes sem sobra, veja. Não tem sobra aqui, tá vendo? Então é o quê? Trigonal plana. Se tiver sobra, neste caso aqui seria piramidal, tá? Vamos lá, angular, hidrogênio com oxigênio. O oxigênio fica com sobra de elétrons. Se não existisse sobra no elemento central, ele ia encaixar lá na primeira classificação dos lineares. Então, sobra vai ser o quê? Angular. Tetraédrica. Tetraédrica é um elemento central com 4 ligantes. No caso aqui, eu estou colocando o exemplo do gás metano, que é o mais clássico dos exemplos. Ó. 4 ligantes aqui sem sobra. Pirâmide trigonal. Você tem 3 ligantes, ó, nitrogênio com flúor, nitrogênio da família 5, ele faz 3 valências, mas ele fica sobrando um par de elétrons. Se não tivesse sobrando, ó, aqui, ó, vou apagar bem aqui. Se não tivesse sobrando, era trigonal. Sobrando, é piramidal. Beleza? Essas são as mais importantes. Tem outras, tem em forma de T. Como assim em forma de T? Quando você tiver uma estrutura que nem essa daqui, piramidal trigonal, com 2 pares sobrando, você vai chamar piramidal em forma de T. Então, tem octaédrica com 6 ligantes. Então, tem uma série de geometrias, mas essas são as mais importantes. Bom, agora nós vamos, depois de feito essa revisão rápida, fazer exercícios. Lá na questão de número 1, o texto é enorme, né? Só para variar, textos de química longos, e eu dei uma enxugada, mas eu vou ler no comecinho, porque só o que nos importa é o último parágrafo. Ele diz assim, ó, reação de combustão é reação química exotérmica, ou seja, libera calor para o ambiente. Reação de combustão é reagir com oxigênio. Esse tipo de reação é muito comum, já que a maioria da energia que se consome é derivada da queima dos materiais, os chamados combustíveis, como o gás de cozinha, a gasolina, os óleos e outros. Todos eles são obtidos com base na destilação de petróleo. São classificados como hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são formados somente por carbono e hidrogênio. Para que uma combustão ocorra, é necessário um comburente, gás oxigênio. Dois dos produtos resultantes da queima dos hidrocarbonetos são o monóxido de carbono e o dióxido de carbono. Pronto. Começa o texto importante aqui. Eu li tudo aquilo e não precisava. Começa bem aqui o importante. Ó. Dois dos produtos resultantes da queima de hidrocarbonetos são o monóxido de carbono, que é o CO, e o dióxido de carbono, que é o CO2. Aí ele quer que você analise essas estruturas. Vamos pensar? Vamos. A família do carbono? Não, ele é da família 4. O oxigênio, da família 6. Eu preciso saber disso? É bom saber. Se você não souber, você olha na tabela. O que é que vai acontecer? Quem é da família 4 tem que fazer 4 ligações covalentes. Quem é da família 6 faz 2. Então, o que é que vai acontecer aqui? Ó? Quando eu pegar o carbono, eu vou colocar os 4 que ele tem, fazer com oxigênio. Mas o que é que está acontecendo aqui? O carbono estabilizou? Não. Por quê? Porque precisa de 8. Olha o que é que eu vou fazer. Eu vou usar 2 do oxigênio aqui. Vai ficar assim. Olha que interessante. O que é que vai acontecer aqui? Olha a representação aqui. Ó. Carbono, 2 covalentes comuns, uma dativa, porque os 2 aqui de baixo são do oxigênio. Vai ficar assim, ó. Todo mundo estável. Quando você contar aqui para o oxigênio, tem quantos? 2, 5, 8. O carbono, 2, 4, 6, 8. Todo mundo estável. O que é que aconteceu na primeira do monóxido de carbono? 2 comuns e uma dativa. Como é o outro nome da dativa? Coordenada. Faça a mesma coisa com o CO2. Faça a mesma coisa com o CO2 aqui. Ó, oxigênio, carbono, oxigênio. CO2. 4 elétrons do carbono. Vamos fazer os compartilhamentos do oxigênio que tem 6. Tá vendo que o oxigênio já estabilizou? E o outro também vai fazer a mesma coisa. Ó. Veja que maravilha. O que aconteceu aqui, amigos? O, dupla, C, dupla, O. Você tem alguma ligação covalente aqui? Não. Você tem 4 ligações covalentes comuns. Pronto, está respondida a questão. O que eu vou fazer? Eu vou analisar as alternativas. Letra A. Ambas as
moléculas apresentam ligações iônicas. Não. Iônica, amiga, é quando alguém ganha e alguém perde. É transferência de elétrons. Quando você liga um metal com um não metal, por exemplo. B. A molécula de monóxido de carbono tem duas covalentes normais e uma ligação covalente dativa. CO2 tem duas covalentes normais e duas dativas. Não. CO tem duas comuns e uma dativa, e o CO2, quatro comuns. C. Ambas as moléculas possuem ligações covalentes dativas. Não. CO2 não tem ligação covalente dativa. E. A molécula de CO possui duas comuns, certo? E uma coordenada, certo? E CO2 possui quatro comuns, certo? É a letra D. Quer dizer, então, Vanks, que eu posso utilizar a palavra dativa? Sim. Ah, então beleza. O coordenada, isso. Covalente comum ou normal? Sim. Uma questão de número 1, letra E. Seria interessante atentar para um detalhe. Às vezes, você faz ligações e não consegue estabilizar todo mundo, não. Ligar com oxigênio vai ter que fazer ligação covalente, como, por exemplo, a família 4. Mas pode acontecer do oxigênio ficar estável e o outro não ficar. Eu vou te mostrar daqui a pouquinho, na questão de número 2, uma possibilidade concreta de alguém ficar estável e o outro não. Veja. Questão de número 2. Questão 2 também traz um texto grande. Eu vou ler e continuar de onde nos interessa. O texto da 2 diz assim, ó, o óxido nítrico é o nosso amiguinho aqui, é normalmente veiculado pela mídia como um indesejável poluente do meio ambiente. Sabe-se, entretanto, que essa substância também é essencial nas atividades digestivas, na regulação de pressão sanguínea, em diversos tipos de células do corpo humano. Aí continua. Com relação, pronto. Esse texto que eu acabei de ler não te interessa, por isso que eu coloquei pontinhos aqui. Começa daqui o que me interessa. Com relação às ligações químicas presentes na molécula de óxido nítrico, é correto afirmar. Vamos pensar. O que você tem que saber? Nitrogênio é da família 5. Você vai ver isso aqui lá na tabela. Oxigênio é da família 6. Quem é da família 5 necessita de quantas covalentes? 3 covalentes. Quem é da família 6 necessita de quantas? 2. Porque, lembrem-se, conseguir, pela teoria do octeto, ficar com 8 elétrons e estabilizar. Esse é o típico caso que não dá. Por quê? Quantos oxigênio oferece para fazer covalente? 2. Quantos nitrogênio tem? Precisa de quantos? De 3. Então, o oxigênio vai se beneficiar aqui, vai ficar de boa. O nitrogênio não. Por quê? O oxigênio vai fazer quantas covalentes? 2. Nitrogênio vai fazer quantas? 2. O que é que vai acontecer? O N não consegue, teoria do octeto, não consegue completar. Nesse caso, o N não consegue completar o octeto. Por quê? Porque o oxigênio só oferece 2 para ele. Ele precisa de 3. Aí ele coloca aqui, a letra A. São predominantemente iônicas? Não. São covalentes. B. São covalentes polares. Covalentes polares. O que seria aqui a covalente polar? As ligações covalentes polares são aquelas que envolvem elementos químicos com eletronegatividades diferentes. No caso da molécula, não é polar, porque você vai ter um vínculo com relação a ela das mesmas características de eletronegatividade. C. Satisfazem a regra do octeto. Não, porque o nitrogênio não consegue. D. O nitrogênio não completa o octeto. Essa seria a nossa resposta. O oxigênio consegue, o nitrogênio não. Motivo, ele precisa de 3 ligações covalentes. Ele só consegue fazer 2. A questão de número 3 também traz um texto longo. Ele traz um monte de equações, e o que é importante aqui, eu vou até aproveitar a questão 3 para comentar a respeito de algumas estruturas que são extremamente importantes para nós, e você vai gostar de falar sobre elas. Olha o tamanho da questão 3. O elemento de grande importância do grupo 5A é o fósforo, que ocorre na natureza, principalmente nos minérios de apatita. Como não é encontrado isolado, costuma ser obtido industrialmente por meio da redução da rocha fosfática, mediante carvão e areia em um forno elétrico. Isso aqui importa para nós? Não. Aí ele continua. Com base na variedade alotrópica obtida do fósforo, um grande número de compostos podem ser produzidos, como é o caso do anidrido fosfórico, segundo a reação. Aí sim, agora que começa a nossa equação. Agora que começa a nossa atividade propriamente dita. Aí ele dá um monte de equações e pergunta assim, com base nos ácidos obtidos, o que é que a gente pode responder? Pessoal,
ácidos obtidos, com base nos ácidos obtidos. Então, aqui já é por isso que eu estou dizendo, presta atenção. Esse moço aqui, quem é obtido, é essa galera aqui, ó. Eu estou riscando. Só que o primeiro não é ácido. 2O5 é um óxido. Quem são os ácidos para nós? HPO3, H4P2O7, H3PO4. Essa situação aqui, ela exige que eu comente algumas coisas com vocês, que são de suma importância. Primeira delas, o que é o HPO3? Bem, HPO3, amigo, quando a gente fala em HPO3, a gente está se referindo ao metafosfórico. Eu vou fazer e vou apagar porque eu não tenho espaço. O que é o ácido metafosfórico? Metafosfórico é quando você tem um ácido e tira uma molécula de água dele. Pega aqui o H3PO4. Olha que legal. Se eu tirar uma molécula de água dele, ó, tira uma molécula de água. H2 fica quem? Fica H, E. Tira um oxigênio, fica O3. Esse é o ácido metafosfórico. Metafosfórico, retiro uma molécula de água do interior da estrutura. E aí você tem lá na sequência o pirofosfórico. Antes, o que é pirofosfórico? Vou te mostrar. Pirofosfórico, você vai pegar o ácido original, vai juntar duas moléculas dele e vai tirar uma molécula de água. Não entendi. Vou pegar aqui o ácido fosfórico. Pega duas moléculas dele, como é que ficaria? H6, E2O8, certo? Se você multiplicasse em duas. Tira uma molécula de água daqui. Tira uma molécula de água daqui desse moço. Quando eu tirar 2 hidrogênios de 6, ficam 4. Repete o O2. Quando eu tirar um oxigênio do O8, fica O7. H4P2O7. É realmente a química apaixonante. Metafosfórico, retiro uma molécula de água do ácido correspondente. Pirofosfórico, eu faço de duas moléculas a retirada de uma só. Mas isso não faz parte do exercício não, né? Não, isso aqui é para você acrescentar no seu vasto conhecimento. Bom, vamos voltar para a questão. Isso aqui é porque é impossível você não fazer esse comentário, porque isso aqui é apaixonante demais. Bom, eu não vou trabalhar com P2O5, vou trabalhar com HPO3. E aqui a gente vai procurar ligações. Bom, para saber que tipo de ligações, eu vou ter que fazer a distribuição, principalmente usando em leves. Vamos pegar o HPO3. Está aqui o P, aqui O. Vamos, está faltando hidrogênio. Você coloca aqui na frente. O P é da família 5. O P é da família 5A. Tá? Se ele é da família 5A, você tem quantos elétrons para distribuir ali? Você tem 5. P é família 5A. O é da família 6. Então, vamos lá. E o oxigênio e o P que são importantes, porque o hidrogênio não tem família. Então, o que eu vou fazer aqui? 2, o que mais? 2 e o que mais? 1. Os oxigênios, vamos fazer aqui. 2, 2, 2. Ó, você viu que eu já equilibrei esse moço? Lá de cima. 2, 4, 6. Observe que lá em cima, o que é que eu fiz? Uma dativa. Eu não coloquei nada aqui entre eles, ó, só fiz aproveitar o do P. Coloco um hidrogênio aqui, coloco um aqui, ó, olha que maravilha. E tem meus dois aqui, meus dois aqui. O que aconteceu aqui? Ó, oxigênio, dupla, fósforo, ativa aqui para cima, oxigênio comum. O HPO3 oferece o que para nós? O HPO3 oferece o que para nós? 4 comuns e uma dativa. Aqui na questão de número 3, ó, ele tem 4 comuns. Pronto, já vai matar logo de cara. Vamos ver aqui as outras, né? O que a gente vai ter? Mas aqui já matou. 4 comuns e uma ativa. Pode olhar para cá, ó. Tá vendo aqui, ó? 1, 2, ó. Vou escrever de novo. Vou apagar e escrever tudo de novo para tu enxergar comigo, ó. Oxigênio. Tá vendo aqui, ó? Tô revivando aqui, ó. Ativando aqui os nossos amiguinhos. Dupla, fósforo, aqui para cima. Estou fazendo uma dativa, uma comum com oxigênio, outra comum com hidrogênio. 2, 3, 4 comuns e uma dativa. A resposta à questão número 3 seria a letra A. Muito bonita essa questão. Vamos lá. Lá na questão número 4, ele traz um texto também longo, falando sobre a morfina. Morfina é um anestésico, analgésico, tá? Aqui diz assim, ó. A morfina foi obtida a partir do ópio há 200 anos, na Alemanha.
O ópio é retirado do leite da papoula e tem sido usado como remédio há mais de 2.000 anos. Só que ele também pode ser utilizado para fazer o quê? Uso de entorpecentes, né? Depende da sua utilização. Os médicos do Império Romano já o receitavam. Na Idade Média, fez parte de elixir e tônicos usados como panaceia para muitas doenças. Alguns deles, como o elixir paregóricos, resistiam até recentemente nas farmácias brasileiras. Hoje, o tratamento com morfina geralmente se restringe a um dos grupos de doentes, daqueles que precisam da droga por um período curto no hospital para enfrentar dor de cirurgia, os quebrados ou ferimento, e os que fazem uso crônico dela com as pessoas queimadas ou portadores de câncer. Então, tudo que eu falei aqui era só conhecimento que você não vai usar no exercício, porque começa o exercício bem aqui, ó. Aí ele diz assim, o analgésico, está faltando um C aqui, o analgésico morfina, abordado no texto, possui a fórmula apresentada abaixo. Então ele faz um desenho enorme aqui para nós, a morfina, tá? Ele faz um desenho aqui enorme da morfina para nós, na sua apostila você vai encontrar, e ele se refere a 3 carbonos. Eu vou desenhar aqui para você somente a composição dos próprios carbonos que aqui estão. O carbono 1, ele está assim, com uma dupla, 2 simples. O carbono 2 está com 4 ligações simples. E o carbono 3 se apresenta também com uma dupla e 2 simples. Aí ele pede para você analisar as hibridizações. Você viu o tamanho do texto? Só para perguntar que tipo de hibridização. O que você tinha que lembrar? Ligação simples, sp3. Ligação dupla, sp2. Ligação tripla, sp. Então era só isso, ó, na questão de número 4. Qual é o carbono 1? sp2. Qual é o carbono 2? Carbono 2, sp3. Qual é o carbono 3? sp2. Procure uma sequência que tenha sp2, sp3 e sp2. sp2, sp3. sp2 você encontrar na letra A. Antes, lá na nossa apostila, aparecem estruturas como essas aqui, ó, do núcleo benzênico. Como é que eu devo proceder no tocante a efetuar classificações? Muito simples, amigos. Esses carbonos que eu estou citando bem aqui, ó, marcando, do núcleo benzênico, todos eles apresentam dupla ligação. Todos esses camaradas que tiverem no núcleo benzênico sempre serão de que tipo de hibridização? sp2. Vanks, aí aparece um tipo assim, ó, CH3. Aí o que você raciocina? Esse que está aqui para cima, ele vai estar assim, ó. Aí ele seria o quê? sp3. Tripla ligação sp, dupla ligação sp2, ligações simples sp3. E a última questão, perdão, a penúltima questão nossa, a questão de número 5, ele fala do eteno ou etileno, tá? Nome oficial e nome não oficial. Eteno é isso aqui, ó. Eteno são 2 carbonos ligados por uma dupla ligação. É assim. Bem, o que a gente pode concluir dessa estrutura, meus queridos amigos? O que a gente poderia fazer? Muito simples, preste atenção. Eu tenho aqui 2 carbonos do tipo sp2. 2 sp2, tá? Não tem dúvida com relação a isso. Por que eles são sp2? Eles são sp2 porque são de dupla ligação. O que é que significa sp2? Quando a gente tem sp2 é porque a gente pegou um elétron subnível S. Foi excitado. O que é que significa um elétron excitado? Que ganhou energia. E aí ele estava aqui, ó. Estava assim. O que é que você fez? Você tirou ele daqui, ó. Presta atenção. O que é que vai acontecer? E vai ficar assim, ó. Eu vou tirar ele daqui. Vai ficar assim. Então você vai aproveitar para fazer o quê? Hibridização com um subnível S, ou orbital S, e com 2 P's. Isso é que significa hibridização sp2. Ah, entendi. sp3. Eu vou pegar um orbital S e 3 P's. Exatamente. Então, nessa questão número 5, você vai ter não hibridizado o quê? 2 P's, ó. Não hibridizado. Um S, aqui ele, um S e 2 P's. Aqui, ó. Você precisa de elétrons desemparelhados. O que é um elétron desaparelhado? Aquele que está sozinho. Não esqueça que a gente tem que lembrar desses 2 químicos aqui, ó, o Pauli e o Randi. O que o Pauli e o Randi falaram para nós?
Na hora que você vai distribuir os elétrons nos subníveis, você só coloca o segundo elétron depois que todo mundo tiver recebido o primeiro. Essa é a regra de Hunt. O que é que o Paulo ensina? Os orbitais, que é a região onde há a maior probabilidade de nós encontrarmos os dois elétrons, eles só podem receber no máximo 2 elétrons de spins contrários. O que é que são os spins? São essas flechinhas aqui. Indicam o quê? A rotação do elétron. Um gira no sentido horário, outro gira no sentido anti-horário. Então, na questão número 5, ele diz, ó, o etileno, o eteno é o hidrocarboneto aleno mais simples, a família das olefina, constituído por 2 átomos de carbono e 4 hidrogênios na seguinte formação, C2H4. Ele é usado como anestésico moderado em intervenções cirúrgicas e é produzido naturalmente em plantas, sendo responsável pelo amadurecimento de frutos. É usado para amadurecer frutas verdes forçadamente. Com relação à formação desse composto, assinale a afirmativa verdadeira. Tudo que tem aqui só importa o quê? Só a fórmula do eteno. Aí ele dá para nós. Para cada átomo de carbono, existem 3 orbitais 2sp2. Não. Tem um S e 2 Ps. B. Para cada átomo de carbono, existe um orbital não hibridizado 2p que forma uma ligação π na dupla. É a π aqui? Sim, você tem uma sigma e uma π. Questão número 5, nós iríamos marcar a letra B.